Motor é torque. Para você que está pensando em comprar um veículo da Fiat ou da Jeep com um desses motores mais conhecidos do nosso mercado, mas está na dúvida se é um motor confiável, como que é o projeto dele, quais são os principais pontos de atenção para ficar ligado, então vem comigo aqui nesse vídeo, vamos fazer uma análise completa sobre esses propulsores. Se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. Lançado no Brasil em meados de 2011, o motor e-torque veio com a missão de substituir, aposentar até então os motores mais potentes da Fiat, que eram os 1.8 8 válvulas, que vinham fornecidos pela Chevrolet. E para isso a Fiat adquiriu uma antiga fábrica de motores da Tritec que fornecia para a BMW, para os Mini ali nos anos 90, pegou ali basicamente um projeto de motor Tritec, só que deu, claro, uma completa atualizada para então lançar esses e-torque que vinham nas configurações de cilindrada 1.6 e 1.8. Já que estamos falando aqui de variações de cilindrada, temos que falar das principais diferenças e atualizações que esse motor teve ao longo dos anos. Então, começando pela sua versão 1.6 de cilindrada, sempre vindo com 4 válvulas por cilindro e 4 cilindros, então motor de 16 válvulas. O código desse 1.6 é o FPT e a potência é de 112 cavalos na gasolina e 117 no etanol. Os motores e-torque também sempre caracterizados pelo comando de válvulas simples no cabeçote. Esse motor 1.6 vinha no Fiat Idea de segunda geração, Punto, Palio Weekend, Strada e Gran Siena, sendo que esses motores 1.6 ficaram em linha entre os anos de 2011 e 2017, foram descontinuados aí nessa época, ficando apenas com os motores 1.8. Já a sua variação de cilindrada 1.8 teve 3 versões diferentes. Muita gente acha que é só aquele 1.8 mais comum lá da Strada Adventure, por exemplo, só que aqui esse é um dos modelos de motor 1.8, que é o NPM, de 130 cavalos na gasolina, 132 no etanol, com um torque de 18,4 kgfm na gasolina e 18,9 no etanol. Vinha no Fiat Bravo, Doblo, Idea, Linea, Punto e Strada Adventure. Aí ficou em linha entre os anos de 2011 e 2020. Já a segunda versão desse 1.8, também de 130 cavalos na gasolina e 132 no etanol, teve uma diferença que é no variador de fase, que mudava o comportamento desse motor, conseguia mudar o ângulo de atuação das válvulas em até 60 graus. E isso permitia, em alguns momentos, esse motor sair do ciclo Otto de funcionamento padrão, e trabalhar em ciclos Miller e Atkinson. Com isso, os seus números de potência não mudavam, mas os de torque sim. Passou a gerar então 18,6 kgfm na gasolina e 19,1 no etanol. Esse motor também ele vinha com uma válvula EGR, que reaproveitava os gases provenientes da combustão e iam para o escapamento no processo de admissão. Então ele fazia meio que uma recirculação dos gases já queimados ali, dependendo da rotação do motor. E esse propulsor veio apenas no Jeep Renegade de 2015 a 2017. E a sua outra versão aqui é o Evo Vis, que é um motor que já entrega 135 cavalos de potência na gasolina e 139 no etanol. Aqui ele já contava com um variador de fase para as válvulas de admissão já naquele modelo mais padrão, de polia variável, para poder atingir maiores números de desempenho. O coletor de admissão aqui também ele é de geometria variável, também ganhou sistema de partida a frio com pré-aquecimento dos bicos, então esses motores dispensam aquele tanquinho de partida auxiliar e sistema start-stop, que desliga o motor depois de alguns segundos parado ali no trânsito para economizar combustível. Esse então mais moderno veio na Fiat Toro, Cronos e Argo, além do Jeep Renegade de 2017 até 2022, quando entrou em vigor aquela nova norma de emissão de poluentes do Proconv, na sua fase
PL7 e esses motores e-torque já não atendiam mais os requisitos. Então foram aposentados para dar lugar aos novos motores hoje em dia utilizados, aí, os 1.3 turbo principalmente. Mas vamos ver mais detalhes sobre esses motores e-torque agora na sua parte de projeto, começando pelo bloco do motor, né? Tanto para as versões 1.6 e 1.8, o bloco ele é o mesmo, com o mesmo curso de pistão, que é de 85,8 milímetros. Só que a diferença de cilindrada aqui, ela é obtida com a variação do diâmetro. Nos 1.6, o diâmetro dos cilindros é de 77 milímetros. Nos 1.8, passa para 80,5 milímetros. Todos os blocos aqui, tanto do 1.6 quanto do 1.8, são fabricados em ferro fundido e são divididos em duas partes, sendo que a parte superior é do tipo closed deck, né, ou bloco fechado, né, com camisas ali de circulação do líquido de arrefecimento integradas, enquanto que a parte inferior abriga ali os mancais para o eixo virabrequim, garantindo assim uma excelente robustez e rigidez do conjunto, garantindo também uma menor vibração desse motor, sem falar numa maior facilidade de desmontagem quando necessário. Também este bloco vem equipado com injetores de óleo na sua parte inferior, direcionados para os pistões para garantir uma lubrificação e refrigeração adequada desses componentes. Também toda a fixação do motor à carroceria e a caixa de marchas é feita por coxins hidráulicos, que tem sim um custo mais elevado, né, quando precisar eventualmente serem trocados, só que são componentes que garantem uma menor vibração, garantem uma maior filtragem ali dos ruídos e vibrações que passariam para a carroceria. Então, na prática, os veículos equipados com esses motores acabam sim sendo mais estáveis ali, não apresentam qualquer vibração ali aparente de carroceria, passando inclusive muito mais conforto a bordo. Esse motor e-torque, ele foi projetado sempre para trabalhar na transversal em relação à carroceria do veículo, né? Então, todos que você vê equipados com esses motores e-torque vão vir montados dessa forma. Os pistões são projetados para oferecer a máxima resistência mecânica possível com redução de fricção ali com o cilindro, né? E para isso, a parte lateral ali, né, a saia dos pistões, ela é revestida com uma camada de grafite. E os pistões também eles possuem um desenho assimétrico para garantir uma menor fricção ali com as paredes dos cilindros. Já na parte superior desses pistões, né, que são em formato plano, né, tem a cabeça plana ali, foi feito um tratamento superficial do tipo anodizado, que garante uma menor rugosidade da superfície ali, então também menor atrito, menor fricção com as paredes do cilindro e também menos acúmulo de carbono, depósitos de carbono provenientes ali do processo dos resíduos ali da queima do combustível, né? Isso reduz os níveis de emissões de poluentes, principalmente de hidrocarbonetos, e também reduz o risco de pré-ignição ou pré-detonação aí do combustível. Ainda falando sobre pistões, eles possuem um desenho bem mais baixo do que o convencional, tendo uma altura de compressão de apenas 24 milímetros, o que possibilita uma menor inércia, um pistão mais leve. Ele é bem resistente, mas ele é leve ao mesmo tempo. Então, menor inércia garante uma menor massa para se movimentar e perder energia consigo mesmo. Então, é um motor que garante mais performance já aí no projeto dos pistões. Também vale mencionar que o projeto desse motor não prevê pistões com sobremedida. Então, aqui já vai um detalhe. Nesses 1.8 principalmente, são motores que não aceitam retífica, não tem pistões com sobremedida projetados para esse tipo de motor. Então não dá para dar impasse ali nos cilindros e comprar pistões um pouco de diâmetro maior e colocá-la no lugar. Não vai funcionar. Então esse é um dos principais calcanhar de Aquiles para você ficar ligado. Falando sobre bielas, né? Elas são fabricadas em aço sinterizado e são forjadas para manter a mesma resistência mecânica com um menor peso, sendo também após o processo de fundição craqueadas, ou seja, elas são quebradas ali na parte do pé da biela para poder ter uma montagem mais
homogênea ali e garantir uma maior resistência mecânica. E uma vez que os pistões são baixos, né, possuem uma baixa altura de compressão, as bielas também acabam sendo um pouco mais curtas, o que reduz as forças laterais ali do pistão na parede do cilindro e, consequentemente, reduz as forças de atrito, né, que causariam perdas de energia do motor consigo mesmo e até mesmo o desgaste excessivo pela fricção ali dos componentes. E falando aqui da montagem das bielas com o eixo virabrequim, para garantir a folga ideal ali são utilizados casquilhos de medidas diferentes dependendo de como foi fabricado cada biela ali, né? Tem 3 modelos de casquilhos disponíveis que podem vir nesses motores e-torque, como você pode observar na tabela que está aparecendo aí para você, né? O casquilho vermelho, azul e amarelo, cada um tem uma numeração e cada numeração representa uma folga que ele precisa preencher ali. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. Falando aqui agora de cabeçote dos motores e-torque, eles sempre vêm construídos em alumínio fundido e a junção, né, a união ali com o bloco é garantida por uma junta de aço, né? E todos os cabeçotes de todas as versões desses motores e-torque contam apenas com um comando de válvulas para todas as válvulas, sendo 2 para admissão e 2 para escape. E são sempre motores de 4 cilindros, o que totalizam 16 válvulas. E como eu falei lá nas variações, né, de desempenho desses motores, né, mais especificamente aqui falando dos 1.8, né, tem o 1.8 NPM, que é aquele de 130 cavalos, e o 1.8 EvoVis, que é o de 135 cavalos. Para ter esse desempenho superior, esse último, né, ele consegue isso adotando um variador de fase para as válvulas de admissão, como eu disse, e também com todo um acerto eletrônico para aproveitar ao máximo a presença desse componente aí e gerar melhores números de desempenho. E esse variador de fase, ele é acionado pelo próprio óleo ali do motor de forma hidráulica para poder adiantar ou atrasar a atuação ali das válvulas em relação ao movimento dos pistões. Além disso, com relação a cabeçote, né, e todo o conjunto ali de admissão desse motor, tem várias características aqui que são comuns a todos os e-torque, seja 1.6 ou 1.8, com o foco sempre na redução de emissão de poluentes e do consumo de combustível. Para isso, foram adotados dutos e câmaras de combustão de desenhos idênticos, também os dutos dos coletores de admissão, assim como a área de seção transversal e o comprimento e também até mesmo os raios de curvatura de cada duto de admissão foram calculados para serem o mais idêntico possível, para ter um fluxo de ar o mais constante também possível e garantir melhores números de performance. O coletor de admissão desse motor sempre é em termoplástico industrial, que apresenta uma menor rugosidade interna superficial, né, garantindo um fluxo de ar melhor para dentro da câmara de combustão. Além disso, né, para otimizar o processo de queima, as câmaras de combustão são desenhadas de forma que a vela fica ali na parte central da câmara e as 4 válvulas circulando na parte externa. Também o desenho dos dutos de admissão favorece o efeito tumble, que garante uma maior pulverização do combustível, ou o efeito squish, né, que aumenta a velocidade da queima em baixas rotações e carga do motor, que também favorece a eficiência em baixas e médias rotações. Isso aí é muito importante para o uso aí no ciclo urbano ou em baixas velocidades. Todos os e-torque contam com cabeçote de fluxo cruzado, ou seja, dutos de admissão de um lado, dutos de escape do outro lado. Além disso, aqui também esses motores todos são equipados com balancins roletados, né, que reduzem o atrito ali com os cames do comando de válvulas.
E também o retorno desses balancins é amortecido por tuchos hidráulicos que são mais silenciosos e dispensam manutenção preventiva, ajuste de folga periódico. Então um ponto bem positivo desses motores e-torque. A tampa do cabeçote vem equipada com a válvula PCV, né, ou mais conhecida como filtro anti-chama, que assegura a eliminação contínua dos gases gerados lá no cárter para evitar uma pressão excessiva dentro do motor. Já que eu citei o cárter, né, ele sempre é construído em liga de alumínio estrutural para fixação do compressor do ar-condicionado e também da caixa de marchas. E a vedação do cárter com o bloco é feita por meio de junta líquida. O virabrequim desses motores, né, tanto 1.6 quanto 1.8, são aí a mesma peça, não tem variação. É um virabrequim sempre utilizando 8 contrapesos em ferro fundido com microestrutura especial para garantir o máximo equilíbrio possível das forças ali, o contrabalanceamento para redução de ruídos e vibrações desse motor. E também esse virabrequim ele tem todo um projeto ali pensado para resistir à fadiga, né? Então é um eixo que aguenta milhares e milhares de ciclos ali, né, de tensão e carga sem apresentar fraturas. Falando de ignição e alimentação de combustível, né? A injeção eletrônica é sempre do tipo multiponto, ou seja, um bico injetor para cada cilindro. Também é do tipo sequencial, então a injeção de combustível acontece em um bico injetor por vez, assim que o cilindro correspondente entra no tempo da admissão, e é do tipo indireta, ou seja, a injeção de combustível acontece no coletor de admissão, onde ocorre a mistura com o ar admitido e essa mistura sim entra para a câmara de combustão, ou seja, aqui é um sistema de combustível de baixa pressão, girando ali em torno de 3 a 5 bar. O avanço de ignição é feito de forma totalmente eletrônica, digital, e é um motor que trabalha com bobinas de ignição individuais, ou seja, cada uma responsável por gerar alta tensão para uma vela de cada cilindro, o que reduz a chance de uma pane geral no motor por falha em bobina, né? É mais fácil queimar uma bobina de cada vez e mesmo assim, com uma bobina falhando, esse motor ainda pode funcionar em estado de emergência e você levar para a oficina mais próxima. A válvula de controle de aceleração, né, a borboleta do acelerador, ela é atuada de forma eletrônica, ou seja, todos os motores e-torque são controlados por sistema drive-by-wire, né, que é o acelerador eletrônico. Não existe uma comunicação física de cabo de aço entre o pedal do acelerador e a borboleta lá de aceleração. Tem todo um módulo eletrônico ali no meio, então o acelerador ele é basicamente um potenciômetro que quando você pisa nele, à medida que você pisa, ele envia um sinal elétrico para esse controlador, para a central eletrônica, que vai decodificar e transmitir esse sinal para a borboleta de aceleração lá no motor e sim abrir e fechar da forma que foi programado para ser, de acordo com os mapas de injeção, para que esse motor entregue o melhor rendimento possível de acordo com o que você exige ali no pedal do acelerador. E outras vantagens também são várias, né? Que, por exemplo, é um sistema que elimina um pouco daquelas vibrações ali, né? Que você pode involuntariamente criar sobre o pedal ali do acelerador e num trajeto mais longo causar um consumo mais alto de combustível, assim como uma maior emissão de poluentes, entre vários outros benefícios que eu já expliquei em detalhes no vídeo completo que eu vou deixar aqui na descrição falando só sobre o funcionamento de um acelerador eletrônico. Em sincronismo, todos os motores e-torque são equipados com corrente de distribuição, com tensor automático autoajustável. Então, é um sistema totalmente isento de manutenção preventiva, de troca ali de um tensor, de troca de corrente de forma periódica, né? Só em caso de apresentar ruídos excessivos, vibrações ou algum defeito em algum componente ali que você eventualmente vai precisar abrir para fazer uma substituição. Mas de uma forma geral, é um sistema projetado para durar toda a vida útil do motor. Já em sistemas de lubrificação, a tampa dianteira ali do motor, né, ela tem a função de abrigar o sistema tanto de corrente de sincronismo, né, como acabamos de falar, quanto também incorpora a bomba de óleo, que ela tem um acionamento feito diretamente pelo eixo virabrequim, o que garante menores perdas mecânicas, e essa bomba ela tem um rotor ali no sistema de engrenagens. Também essa tampa do motor ali dianteira, né, ela conta com a válvula reguladora, né, para poder
manter a pressão do óleo no ideal ali, né, que é de 1 bar. Isso para marcha lenta a uma temperatura de 100 graus Celsius. E a 4.000 RPMs, essa pressão deve estar no mínimo em 4 bar, também a mesma temperatura de 100 graus Celsius. E o óleo lubrificante recomendado para todos esses motores aí da linha e-Torque é o que atende à norma SAE 5W30, classificação API SM ou superior. A capacidade total recomendada de óleo, né, quando você for fazer uma substituição nesses motores e-Torque, é de 4,3 litros, isso já considerando a troca do filtro. Isso vale para os motores 1.6 e 1.8 NPM, né, que são aqueles mais convencionais sem variador de fase. Já para os 1.8 Evo e EvoVis, que tem variador de fase, a capacidade é de 4.7 litros, um pouco maior justamente por ter essa exigência de óleo extra para acionar lá o variador de fase. E já que eu citei o filtro de óleo, né, o modelo utilizado aqui é daquele tipo refil, que você não substitui o filtro por inteiro ali com a carcaça, mas sim só o elemento filtrante, ou seja, a carcaça ela é fixa ao motor, tanto a carcaça quanto a mola de segurança e a válvula de retorno também desse filtro. E quando você vai substituir o elemento filtrante, também é recomendável você substituir o anel de vedação, né, o O-ring. Geralmente quando você vai comprar filtro de óleo para esse motor, já vem um kit ali já com esse O-ring incluso, para evitar qualquer tipo de vazamento que possa ocorrer. E é um tipo de sistema um pouco mais fácil de ser reciclado, né? Você só vai estar descartando aquele elemento de papel ali de filtragem praticamente, né? Já em arrefecimento, aqui esse motor conta com um módulo de bombas, né, que acopla tanto a bomba da direção hidráulica em veículos que vêm com direção hidráulica e também a bomba d'água ou do líquido de arrefecimento, né? O que exige apenas uma correia de acessórios para acionar tanto uma bomba quanto a outra. As duas são solidárias a apenas um eixo, o que reduz a inércia do sistema, garante menor perda de energia do motor, né? Só que mais adiante vamos ver que isso pode ser um problema para você ficar ligado. Além disso, a válvula termostática desse motor ela é de funcionamento simples, né? Com ação por mola, né? Que se deforma a uma certa temperatura para liberar a passagem do líquido de arrefecimento. E a sua carcaça ali também acopla o sensor de temperatura para controlar o acionamento do eletroventilador e também enviar informação lá para o quadro de instrumentos. Então, quais são os pontos de atenção principais para você ficar ligado antes de comprar qualquer carro com esses motores aí da linha e-Torque? Um dos maiores relatos aí de reclamações de proprietários é com relação ao consumo elevado de combustível, principalmente nos 1.8, né? Mais especificamente nos NPM, que não contam com variador de fase. Então, esses motores eles atingem um pico de torque a uma rotação de 4.500 RPMs, ou seja, para você ver todo o desempenho desse motor, todo o poder de reação, você tem que esticar mais as marchas, chegar ali naquele giro que eu mencionei para você ter uma resposta de ultrapassagem, uma retomada de velocidade mais vigorosa, né? E esticar mais marchas não é a melhor solução quando você quer economizar combustível, né? Já os e-Torque com variador de fase, eles entregam um melhor desempenho também em baixas rotações, então compensa um pouco isso. Os 1.6 já não tem tantos relatos de consumo mais elevado, vai depender mais da sua forma de guiar. Se você souber levar um carro desse de forma mais tranquila, ele vai ter um desempenho e uma economia de combustível melhor, principalmente dentro de cidade. Também, por ter um diâmetro de cilindro maior, já no limite do uso do bloco, os motores 1.8, como eu mencionei, não são projetados para ter pistões com sobremedida, ou seja, são motores que não aceitam retífica. Então, caso seja necessário esse tipo de procedimento, não vai ser possível, só mesmo trocando o bloco inteiro do motor e até mesmo os pistões, algo para ficar ligado. Também existem alguns relatos pormenores, não aconteceu com tanta frequência, então nem dá para dizer que é um problema crônico, com relação à quebra do eixo que liga a bomba da direção hidráulica com a bomba d'água, né? Que eu citei, lembra, né? Que poderia ser um problema. Em algumas unidades desses motores, esse eixo que liga essas duas bombas, ele
passou por ocorrências ali de fraturas e quebras sem maiores avisos, né? Então é algo para se ter em mente também, como eu disse, não é algo crônico, mas aconteceu em algumas unidades. Também existem alguns relatos de desligamento repentino desses motores, mas aqui já está mais relacionado a uma falha no sensor de rotação. Ele fica num local abaixo da tampa de válvulas. E em alguns casos que essa junta apresenta vazamento de óleo, esse óleo pode escorrer justamente em cima ali do conector desse sensor de rotação. E se isso continuar acontecendo por um tempo, ele pode inclusive infiltrar nesse conector e causar um curto-circuito nesse componente. E sim causar um desligamento involuntário do motor. É algo para você avaliar. Se não estiver tendo nenhum vazamento de óleo ali sobre esse sensor de rotação, dificilmente esse motor vai passar por qualquer problema desse tipo. Também um detalhe aqui que vale ser mencionado, nem é muito com relação ao motor, mas sim com o câmbio automático de alguns veículos que vêm equipados com esse motor. Indiretamente é um problema que pode ser ocasionado por uma negligência na manutenção. Se você não colocar o líquido ali do radiador, né, com aditivo, água desmineralizada, sempre na proporção correta, como manda o manual do proprietário, ou seja, você começar a colocar água de torneira nesse sistema de arrefecimento, ela vai causar corrosão de forma muito mais acentuada, e essa corrosão ela não vai danificar só o motor, e sim um trocador de calor do óleo do câmbio automático de alguns carros, né, como Renegade, Fiat Toro Flex, Argo e Cronos, que usam esse sistema para refrigerar, né, de fato, o fluido lá do câmbio automático, né? Então, como que ele refrigera? Com o próprio líquido de arrefecimento do motor. E se caso tiver muita corrosão ali causada por água de torneira, essa corrosão vai furar o trocador de calor e vai misturar o líquido com o óleo lá do câmbio e aí causar um prejuízo bem grande. Então não é um problema do motor, mas sim do cuidado da manutenção preventiva. Então vai comprar um carro desse com esses motores e-torque que tem esse câmbio automático de 6 marchas da Isin, fique ligado em como que foi o cuidado do dono anterior com o líquido de arrefecimento. No geral, esses motores e-torque são motores bem confiáveis, resistentes, sem maiores relatos de problemas, defeitos crônicos, de custos de peças não tão elevados assim. Na média, para motores aí de 1.6, 1.8 cilindradas, são carros que na prática você vai conseguir manter aí com certa facilidade. Tem a vantagem de usar tuchos hidráulicos, então dispensa aquele ajuste periódico preventivo de folga de válvulas. Tem a vantagem de ser sincronizados por corrente, então uma manutenção a menos para você se preocupar, né, com relação a outros motores que precisa trocar a correia dentada com o tensor ali periodicamente. Então sim, é um motor que foi utilizado por vários anos aí no mercado, mais de uma década, sem grandes relatos de problemas crônicos em vários veículos aí, tanto da Fiat quanto da Jeep, com boa oferta de peças que você consegue repor também com facilidade caso necessário. Mas me diga você, frente a toda essa análise aqui desses motores e-torque, você compraria um veículo com esse propulsor? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui uma playlist completa com vários outros vídeos de projetos de outros motores bem conhecidos no nosso mercado para você conhecer em detalhes sobre cada um, os pontos de atenção e escolher o carro com o melhor motor aí para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.